E agora que a galera descobriu finalmente como matar os monstros que vêm à noite, novas ameaças surgem. Pois é, From não gosta de baixar o nível de tensão mesmo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu faço os meus vídeos de análise de From da seguinte forma. Primeiro eu faço um resumo de todo o episódio e em seguida é que eu faço análise sobre ele. Então se você quiser pular a parte do resumo e ir direto pra análise, é só clicar aqui embaixo em análise. E bora pro resumo então. O 8º episódio da temporada começa com o Kenny chegando na cozinha e encontrando a mãe fazendo a comida favorita dele, quando de repente o telefone começa a tocar. Ele atende e o que ele ouve é uma voz estranha, dizendo coisas estranhas. Então ele desliga o telefone e quando ele vai olhar a panela, tem um monte de inseto dentro dela, que são cigarras. Uma das cigarras sai da panela e queima o braço do Kenny e a caixinha de música da bailarina começa a tocar. E é aí que o Kenny acorda porque isso tudo era um sonho. Em seguida vemos a nova dupla dinâmica, Jim e Randall, tentando fazer o rádio funcionar com o drone, mas não dá muito certo porque o drone não vai tão alto quanto eles gostariam. Depois dessa tentativa falha, vemos a Sarah conversando com o Boyd, dizendo que ela quer ajudar em alguma coisa, porque ela tá de saco cheio de ficar só sentada lá dentro da igreja. Então a solução que ele encontra é ir até a Donna e pedir pra ela arrumar alguma coisa pra Sarah fazer. E o que a Donna arruma pra Sarah fazer é costurar roupas. Então ela vai até a igreja, dá um cesto de roupa pra ela costurar e ao chegar lá ela encontra a dupla dinâmica, Jim e Randall, que foram até lá fazer um interrogatório com a Sarah, porque eles desconfiam de que ela possa ser uma das pessoas infiltradas pela galera que controla aquele lugar. Eles com aquela ideia deles de experimento. A Donna não fica nada feliz com o que vê e manda os dois vazarem de lá. Eles saem, mas logo armam um novo plano, que é o de vigiar os monstros à noite quando eles não souberem que estão sendo vigiados, porque eles acham que os monstros podem não ser monstros exatamente. Enquanto tudo isso acontecia, a Tabitha estava mostrando a entrada da caverna para o Jay, que por consequência fica super revoltado com o Victor, porque o Victor sabia que o símbolo estava dentro da caverna e não contou para ele. E por falar em Victor, ele vai até a casa onde o Ethan mora para dar ele de presente um casaco que era dele quando ele era criança, e dentro desse casaco tinha um brinquedinho que o Victor não via há muitos anos. Como o Jade é super agressivo com ele por causa dessa história do símbolo, pra ele o Victor não fala nada, mas a Tabitha vai conversar com ele de forma mais tranquila, então pra ela ele conta tudo. Ele leva a Tabitha até o local onde ele escondeu os desenhos dele de coisas do passado que ele não queria se lembrar, que era na mala do carro da mãe dele. E lá ele conta pra ela que ele tinha uma irmã e que no dia que aconteceu aquele negócio do Christopher, a mãe dele tinha mandado o Victor e a irmã ficarem escondidos, mas a irmã dele saiu correndo de dentro do local onde eles estavam e ele carrega essa culpa de não ter ido atrás dela até hoje. Enquanto tudo isso acontecia, Boyd e Kenny iam até o hospital para tentar pegar mais Billy do monstro, para poder dar início à ideia que o Elgin deu pro Boyd de mergulhar as balas em Billy e atirar nos monstros para matar eles. Mas ao chegar lá, a Christy e a Marielle estavam super nervosas porque elas ouviram um barulho vindo de lá de baixo, que era onde o monstro estava. O Boyd e o Kenny vão até lá e encontram um monstro coberto pelos mesmos insetos do sonho do Kenny. E é aí que o Kenny conta pra todo mundo do sonho, finalmente, né? A Donna chega lá nessa hora e eles são obrigados a contar a verdade pra ela. Mas quando eles chegam até o corpo do monstro, os insetos já sumiram. A Donna então dá a ideia deles queimarem logo o corpo do monstro e é isso que eles fazem. Só que enquanto eles estão se preparando pra fazer isso, o Randall tá ali de longe, escondidinho, observando tudo, mas sem saber que aquele corpo era de um monstro. Então ele vai até a Donna, alegando que queria conversar com ela e pedir desculpas, mas na verdade ele amarra ela a uma árvore. E o episódio termina com o Jim chegando e vendo a Donna amarrada pelo Randall. Ah, mas antes de acabar o episódio, outra coisa acontece com o Boyd e com o Kenny, quando eles voltam para a cidade depois de ter queimado o corpo do monstro. Eles começam a ouvir o barulho das cigarras novamente, vindo de uma casa lá, e de dentro dessa casa sai um homem completamente desesperado e cheio de sangue que aparentemente não era dele, pelo jeito que ele estava gritando. É, meu povo, uma nova era com uma nova ameaça está chegando para a galera dessa cidade dos infernos. A ameaça da cidade está basicamente começando a ser substituída. Antes a ameaça principal eram os monstros, quando eles ainda não sabiam como matá-los, mas agora que eles descobriram, uma nova e maior ameaça está chegando com a chegada da bailarina também na cidade. Eu não acho que a bailarina em si seja a própria ameaça, eu acho que ela é só uma representação mesmo. Ela é meio que o símbolo
símbolo que representa a chegada do mal, assim como o Martin falou pro Boyd quando ele estava preso lá na torre. E o que é esse mal? Não sabemos exatamente, mas sabemos que ele está dando uma girada nas regras daquele universo. E como assim? Aparentemente agora eles conseguem se machucar nos próprios sonhos deles. A gente teve essa confirmação pelo que aconteceu com o Kenny. Inclusive, essa cena do Kenny me deixou tão nervosa, gente, porque eu não imaginei que aquilo fosse um sonho, eu realmente achei que fosse real. A série me enganou ali naquele comecinho mesmo. Então, quando eu vi o telefone tocando, eu já comecei a ficar nervosa. E quando eu vi a lerdeza do Kenny pra pegar aquele telefone, aí que eu fiquei mais nervosa mesmo. O telefone tocando, aí o Kenny pra pegar o telefone. E quando ele pega o telefone, ainda demora pra botar no ouvido. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu devo ter gritado mais 5 vezes. Porra, Kenny, pega logo esse telefone, meu Deus! E a musiquinha que o cara lá no telefone estava cantarolando, não deu pra gente sacar sobre o que era exatamente. Pelo menos não eu. Se você entendeu 100%, por favor, comente aqui embaixo. Mas deu pra gente perceber que é sobre o que tá vindo por aí. Que, obviamente, é esse novo mal que tá chegando na cidade. Tanto é que, assim que o Kenny desliga o telefone, as cigarras logo aparecem na panela e uma delas vai lá e queima o Kenny. Inclusive, eu fui procurar no Google o significado de cigarras, pra ver se apareceu alguma coisa assim interessante que tivesse a ver, e o que apareceu tem muito a ver. Deixa eu ler aqui pra vocês. Para espiritualistas e esotéricos, esse animal representa longevidade, mudança pessoal, renovação, renascimento e transformação. Atenção às últimas 3 palavras: renovação, renascimento e transformação. Exatamente o que tá acontecendo ali. Aquele universo tá mudando e tá ficando cada vez mais louco. Um belo exemplo disso é a clara mudança do tempo que tá acontecendo ali. Grande parte do episódio a gente teve ali um tempo super nublado, escuro, claramente com o frio chegando. Tanto é que o Victor foi até o Ethan pra dar aquele casacão de presente pra ele. Quando é que a gente já viu na série alguém usar um casacão daquele? Eu já vi as pessoas usando uma blusa de manga, beleza, mas um casacão daquele, que é típico de inverno mesmo, nunca vi ninguém usando. Aí no episódio passado, o Victor já tinha dito que ele tava percebendo que as folhas estavam caindo e que aquilo era estranho, porque nunca tinha acontecido isso antes, ou seja, indicando a mudança de tempo, né, indicando a chegada do outono. E aí nesse episódio ele vai lá e dá um casacão de presente pro Ethan. É óbvio que a gente tem que prestar atenção nessa questão do tempo, porque isso tá parecendo ser algo muito importante. E olha que doideira minha. Quando eu parei pra pensar nisso, de aparentar que o inverno tá chegando ali na cidade, eu logo me lembrei da história da formiga e da cigarra. Não sei se vocês conhecem, eu acho que é uma história muito popular, mas é aquela história da formiga ficar trabalhando o verão inteiro e a cigarra no inverno ficar com fome porque ela não trabalhou durante o verão, ela não acumulou a comida dela durante o verão. Aí eu pensei, se a cigarra representa a nova ameaça da cidade e durante o verão elas não fizeram nada, agora no inverno as bichinhas vão ficar famintas e o prato principal vai ser a galera ali. Pode ser doideira da minha cabeça, mas eu achei muita coincidência as cigarras aparecerem agora, que tá parecendo que o tempo tá ficando frio, que o inverno tá vindo aí. Só que ao mesmo tempo que isso até que faz sentido, isso também não faz sentido, porque eu vi na internet que as cigarras só cantam no verão. E as cigarras cantaram pra caramba nesse episódio até, né? Como é que elas cantaram se a série tá querendo dar a entender pra gente que o inverno tá chegando? Meio louco, né? Estou confusa com as minhas próprias teorias. Me conte aqui embaixo se você acha que faz algum sentido esse negócio da história da formiga e da cigarra que veio na minha cabeça. Agora, beleza. As cigarras apareceram. Elas são uma ameaça agora. Mas de onde elas vieram? Qual foi um lugar em que elas foram vistas pela primeira vez sem serem sonho? No corpo do monstro. Monstro esse que recebeu o sangue amaldiçoado com as minhocas do Boyd. Será que essas cigarras não são uma mutação das minhocas do Boyd? Será que elas não vieram de dentro do corpo do monstro? Se a gente for pensar por esse lado, a gente vai ter que concordar que o Boyd conseguiu passar a maldição dele pro monstro. Ele foi lá, se cortou o monstro, encostou nele, falou as palavras que em tese iriam transferir a maldição pra ele. Pelo visto, se as cigarras realmente vieram dali, ele conseguiu transferir. Mas obviamente que no corpo do monstro, por ele ser uma criatura sobrenatural, o efeito que essa maldição teria seria completamente diferente. Muita gente tinha a teoria de que o efeito que a maldição daria no corpo do monstro seria deixar ele mais forte, transformar ele em uma outra criatura fodona. Mas aparentemente o efeito foi o de criar uma outra ameaça. Não que o nosso amigo Sorriso não possa voltar à vida ainda
ainda mais fodão. Não podemos descartar essa possibilidade, mas eu tô trabalhando aqui com o que a gente tem agora. Agora, por que eu acho que essas cigarras podem ser uma mutação da maldição que o bode colocou dentro do monstro? Primeiro, por isso que eu falei, né, das cigarras terem sido vistas em primeiro lugar ali, rodeando em cima do corpo do monstro, sem ser em sonho, que eu digo. E segundo, porque até o momento, até esse episódio, as pessoas que tiveram contato com a bailarina ou com as cigarras só foram as pessoas que tiveram contato com o corpo do monstro. Eu não acho que essa maldição vai ficar só nas pessoas que tiveram contato com o monstro, não. Eu acho que isso vai se espalhar assim de alguma forma e provavelmente já começou a se espalhar. Eu digo isso pelo final. Não, final não, né? Quase o finalzinho ali do episódio em que aquele cara saiu correndo da casa cheio de sangue, que devia ser da mulher dele. Eu acredito que seja, né? Porque ele mora ali com a mulher dele, então o sangue não parecia ser dele. Então essa maldição já deve estar se espalhando de algum jeito. Mas chega de falar dessa maldição e vamos falar de outra maldição, o Randall. Esse cara só pode ser uma maldição, porque não é possível. Se antes eu achava o Jim neurótico, agora o Randall, então... Ah, Kate, mas você tem que concordar que o Randall desconfiar da dona faz sentido. Beleza, pode até fazer sentido ele desconfiar, mas que ele investigue na encolha. Agora, prender a mulher daquele jeito na árvore, e o que vocês acham que ele vai fazer? Provavelmente ele vai usar ela de isca. O plano inicial dele, do Jim, era ficar lá dentro do trailer, observando o que os monstros fariam à noite quando ninguém estivesse olhando. E agora eles têm uma isca, porque eles não sabiam se o monstro ia passar por lá ou não. Então o Randall já pensou, vamos botar uma isca aqui, que com certeza eles vêm, a gente vê se ele vai matar ela ou não. Até porque se ele acha que ela é uma infiltrada, de forma alguma eles vão matar ela, na cabeça dele. Então ele botou ela ali, estrategicamente, naquela árvore, para eles poderem ficar de olho. Eu acho, né? Eu não acho que ele botou ela ali só pra torturar, não, até porque não vai dar tempo de torturar ela até de noite pra fazer ela falar alguma coisa. Eu acho que ela vai ser usada de isca mesmo. Agora, se ele se acha tão fodão com a teoria da conspiração dele, por que ele não fica do lado de fora à noite? Ele não é o brabo? Por isso que eu tenho raiva dele. Ele se acha o fodão, mas na hora de fazer alguma coisa, vê se ele faz alguma coisa decente. Ou se ele fala alguma coisa que preste também. Não. Agora, vamos combinar que isso não estaria acontecendo se a galera lá do hospital, né, os que sabem do monstro morto, tivessem compartilhado essa informação com todo mundo. Eu acho que pelo menos 50% dos problemas deles seriam resolvidos se eles trabalhassem em equipe e não escondessem as informações uns dos outros. Esse exemplo do Jimmy e do Randall é perfeito, porque se eles tivessem compartilhado com eles, né, com todo mundo ali, todo mundo soubesse que tinha um corpo ali de um monstro morto, como é que eles mataram, o que eles fizeram, o Randall ia olhar com os próprios olhos e acabar com essa teoria da conspiração dele, porque ele ia estar vendo ali, ó, na cara dele, ele ia poder mexer, ele ia poder fazer o que ele quisesse, e ia tirar as conclusões dele. Não tem como você tirar uma conclusão de que aquilo ali não tem nada de sobrenatural quando você tá com o monstro, o corpo do monstro ali na tua frente. Então até esse problema da dona amarrada na árvore teria sido resolvido se eles compartilhassem as informações. Mas não, eles têm que esconder tudo. E eu vou confessar que eu acho isso muito forçado da série. Na verdade, chegou um momento que começou a ficar muito forçado, porque não tem mais motivo para eles ficarem escondendo as coisas dessa forma e eles continuam escondendo. Matamos um monstro. Mas não conta pra ninguém. Por quê? Por que não conta pra ninguém se é uma coisa boa todo mundo saber que tem como matar os monstros agora? Não tem motivo pra eles terem escondido aquilo das pessoas. Os roteiristas precisam urgente buscar uma alternativa pra isso, porque esse negócio de ficar fazendo segredinho já tá todo mundo de saco cheio. E vamos pro nosso último tópico então, que é o Vitor. Eu acho que não passa um vídeo sem falar dele. Primeiro, finalmente alguém começou a fazer aquilo que eu falei aqui com vocês em alguns vídeos passados meus, que era tratar o Vitor como a criança que ele é. Porque pra mim o Vitor não é um adulto igual aos outros. Ele cresceu ali sozinho, então ele não amadureceu igual as pessoas costumam amadurecer ao longo da vida, com todas as experiências que elas passam. O Vitor não teve essas experiências, ele não teve alguém ali pra ensinar pra ele, então ele é basicamente uma criança. E o que eu falei com vocês em alguns vídeos passados foi que alguém precisava tratar ele como a criança que ele é. E essa pessoa sim é a que conseguiria tirar informações importantes dele. E quem fez isso nesse episódio? A Tabitha. Ela foi lá toda cuidadosa, carinhosa, conversou com ele e ele contou um grande segredo dele para ela, uma coisa que ele mesmo preferia não se lembrar, porque era muito doloroso para ele,
que era a irmã dele, o que aconteceu com a irmã dele. E essa história da irmã dele foi muito importante, porque serviu para mostrar pra gente que aquela torre que o Martin estava preso guarda muito mais segredos do que a gente imaginava, partindo do princípio de que é a mesma torre. Deve ser. Segundo o Victor, aquela era a torre onde as crianças ficavam presas e a mãe dele, na noite em que aconteceu aquilo tudo com o Christopher, foi até lá para tentar libertar as crianças. O que nos leva a pensar que a história toda pode estar se repetindo agora, porque quem está vendo as crianças? A Tabitha. Então a Tabitha provavelmente, sabendo que existe essa torre, que crianças ficam presas lá, e ela logo vai associar com as crianças que ela tem visto, os espíritos, vamos chamar assim. Ela sabe que as crianças querem alguma coisa dela, então ela automaticamente vai pensar, pô, elas querem que eu vá até lá salvar elas. Então, muito provavelmente, ela vai querer ir atrás dessa torre pra ver o que ela pode fazer pelas crianças. Que foi o que a mãe do Victor fez. Só que pra história que aconteceu com o Victor se repetir, precisa ter um Christopher também. E aí, quem vai ser esse Christopher? Se a gente for levar ao pé da letra, o novo Christopher é quem? É o Jade, porque é ele que tá vendo o símbolo toda hora e é ele que tá ficando bem agressivo, né? Mas ainda assim, eu já disse aqui e me repito, não consigo ver o Jade dessa forma assim, dando a louca e sair matando todo mundo. Mas quem sabe, né? Vamos ver. O Christopher também não era um cara que daria a louca e mataria todo mundo, segundo o Victor. Ainda falando sobre o Victor, um detalhe que eu achei muito intrigante nesse episódio, que eu não tenho uma teoria sobre isso, mas eu queria falar sobre isso aqui com vocês, é o fato dele não ter entrado na casa quando o Ethan convidou ele e quando a Julie convidou ele. Os dois chamaram e ele não quis. Só que não foi um não quis de não, vamos lá. Foi um não posso entrar. Ele fez questão de não entrar. Não é que ele não tivesse afim. Ele fez questão. Por quê? Não dá pra pensar que o Victor é um monstro porque ele mora na casa da colônia e na casa da colônia tem um talismã ali. E ele também anda de dia. E outra, né? O monstro, mesmo com o talismã na porta, se você convida ele a entrar, ele consegue entrar. E o Victor foi convidado a entrar 2 vezes. Então ele não é um monstro. Mas alguma coisa tem aí. Porque senão a série não teria dado ênfase. Deu ênfase porque chamaram ele 2 vezes. Se fosse algo besta, só a Julie teria chamado e acabou. Mas não, a Julie chamou, o Ethan chamou. Então aí tem alguma coisa. Eu só não consegui pensar exatamente o que é. Se você conseguiu, comente aqui embaixo. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda quarta-feira tem análise do episódio da semana de From. Se você não assistiu os últimos vídeos, eu vou deixar eles aqui ao lado, tá bom? Beijinhos e até a próxima.